Fala, meu querido, fala, minha querida, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estamos de volta para dar continuidade com a nossa aula sobre a PNPSA. Hoje vamos encerrar, né, falando da parte mais pragmática e estrutural da legislação e vamos falar também, né, vamos discutir algumas questões aqui ao final da aula, tá bom? Então vamos lá, não vamos perder tempo, que o tempo está avançando e eu preciso dormir, que daqui a pouco eu trabalho. Simbora, simbora! Vamos retomar de onde paramos. Quais são as modalidades de pagamento? Vamos ao que interessa. Como pode ser feita a remuneração de um prestador de serviço ambiental dentro do escopo da PNPSA? Um aspecto importante aqui, rapidinho para vocês, né? Eu acho que eu comentei na outra aula, mas vale comentar de novo. Aqui é o artigo 3º. Eu troquei algumas coisas por questão de lógica na parte didática, para facilitar a compreensão, né? Mas vamos que vamos. Então, são modalidades de pagamento por serviços ambientais, entre outras. Então, isso aqui é um rol exemplificativo, tá? Quer dizer que vai se limitar isso aqui? Não. Podem existir outras formas de recompensar, porque vamos lembrar, o objetivo da lei é estimular a proteção e a recuperação ambiental. Não é necessariamente efetuar um pagamento, né? É promover vamos dizer assim, promover dentre as pessoas que têm o potencial, dentre as pessoas que têm um interesse já, né, ali de realizar uma recuperação ambiental, a conservação de uma área, você promover, tanto você dar meios para que a pessoa seja compensada pelas suas despesas, pelo seu esforço, como um reconhecimento propriamente dito, né? Então, em termos de PNPSA, o que é que ela traz, né, no rol exemplificativo dela? Pagamento direto, monetário ou não monetário, mas vamos lá, basicamente, eu sou o pagador pelo serviço ambiental, eu vou lá e premio, né, diretamente um provedor de serviços ambientais. Nós temos a prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, então você pode ter, ao invés de uma remuneração direta, né, ao invés de um benefício direto para aquele prestador, você pode ter ali benefícios indiretos através da melhoria na infraestrutura, melhoria na qualidade de vida dessas pessoas através de melhorias na comunidade em que elas estão inseridas. Isso pode vir de diversas formas, isso pode vir através de infraestruturas básicas, enfim, basicamente o que você vai fazer é dar a essas comunidades uma contrapartida, digamos assim, indireta, né? Indireta no sentido econômico, né, mas direta no sentido de benefício, em troca daquele serviço ambiental que essa comunidade prestou, certo? Compensação vinculada a certificados de redução de emissões por desmatamento e degradação, são os RED, que hoje em dia é REDD+, tá? Que basicamente é o quê? São retribuições atreladas a créditos de carbono, geralmente, né? E certificados associados à redução de emissões. Então, tá mais ligado a essa questão climática, né? A esses fundos climáticos e tal. E os títulos verdes, o que são os títulos verdes? Os títulos verdes, isso aqui é bem interessante, eles são títulos financeiros, isso aí inclusive está dando um BO incrível com uma empresa gigantesca no Brasil, a Ambipar, que é exatamente devido às negociações desses títulos, que basicamente são títulos para financiar esse tipo de atividade mediante uma determinada taxa de juros, certo? Então, esses títulos verdes ele tem como objetivo subsidiar é ótimo, subsidiar as atividades de recuperação e melhoria ambiental, tá? Você tem também o comodato, onde você tem, vamos dizer assim, de forma mais simples, assim, o exemplo mais simples, eu sou um proprietário de terra, eu tenho uma ONG que quer fazer recuperação de nascentes no território onde eu tenho uma nascente no meu território. Eu posso fazer a cessão da minha terra, daquela área onde está a nascente, sem perda do meu direito de posse, né? Em regime de comodato para essa ONG, tanto em troca do próprio serviço de recuperação da nascente, porque pode ser uma obrigação que eu tenha legal e que eu não tenha como executar, e ela pode executar para mim sem custo,
Ou eu posso, no caso dessas ONGs, né? Não só essas ONGs, OCIPs, empresas, comunidades, etc., elas geralmente são remuneradas, porque é pagamento por serviço ambiental. Então, o que é que essa instituição, né? O que é que esse agente pode fazer? Ele pode ratear comigo parte do valor que foi atribuído a ele para a execução do projeto, em troca da minha sessão diária, para que ele possa executar de fato a atividade para a qual foi contratado, né, o serviço ambiental. Então, ao invés de eu ser o executor direto, eu estou cedendo, né, parte da minha propriedade ali para que o interessado, né, para que o recebedor execute a atividade. E só um exemplo, tá? Existem outras formas de comodato aí envolvendo inclusive outros bens que podem estar envolvidos. Cota de reserva ambiental, né, o último caso, que eu não sei se vocês vão lembrar agora, a gente discutiu isso lá no Código Florestal, na 12651. O que é a cota de reserva ambiental? É uma área que equivale a 1 hectare preservado de vegetação nativa, tá? Onde eu tenho a possibilidade de negociar essas cotas com pessoas que têm déficits de vegetação nativa nos seus imóveis. Como assim? Todo imóvel tem que ter 20% de reserva legal, respeitadas as devidas exceções legais, tá? Aí um proprietário só tem 10%. E pela lei ele tem um tamanho de imóvel que obriga ele a recuperar os 20%. Em vez dele recuperar uma área produtiva, que já tem uma cadeia produtiva, um mercado específico, ele está lucrando ali, ele pode pegar e adquirir cotas de reserva, ou cotas de reserva ambiental minhas, né, que eu tenho um excedente de vegetação nativa, como forma de compensação. Então, cada 1 hectare vai equivaler a uma cota, certo? Certo. E onde está esse 1 hectare? Esse 1 hectare tem que estar fora de... Ele é um excedente de vegetação nativa. Quando eu falo de excedente, quer dizer que não pode estar em APP, tá? Porque já é minha obrigação legal preservar, então eu não posso negociar minha APP. E não pode estar dentro da minha reserva legal, tá ok? Tirando isso aqui, não está em reserva legal, não está em APP. Então vamos lá, eu tenho 100 hectares, eu preservo 20 de reserva legal, tá? Eu preservo 20 de reserva legal, eu tenho 10 de APP, me sobra 70. Desses 70, eu tiro aqui 20 para produzir, certo? Vai me sobrar quanto aqui? 50. Eu posso pegar e produzir 50 cotas de reserva ambiental que eu posso negociar nos termos da lei, certo? Então tem que ser excedente de vegetação que não esteja vinculado a uma obrigação legal de proteção, beleza? Outras modalidades de pagamento por serviços ambientais poderão ser estabelecidas por atos normativos do órgão gestor da PNPSA, certo? As modalidades de pagamento deverão ser previamente pactuadas entre os pagadores e os provedores. Vamos lembrar que nem toda forma de pagamento por serviço ambiental ela vem do poder público. Então, pode ser feito tanto do Estado para com o particular, pode ser feito entre dois particulares, porque vamos lembrar, vários agentes podem estar ali negociando esses pagamentos por serviços ambientais, movidos por diversos interesses. Ok? Vamos que vamos. Fica instituído o Programa Federal de Pagamento por Serviço Ambiental, Serviços Ambientais, PFPSA, no âmbito do órgão central do Cisnama. Aí vem aquela questão legal no concurso e diz assim, o órgão o Programa Federal de Pagamento de Serviços Ambientais fica criado no âmbito do Conselho de Governo. Certo ou errado, gente? Errado. Quem é que vai ser o órgão central do Cisnama? O órgão central do Cisnama é o MMA. O Conselho de Governo, ele é quem, gente? O órgão superior. Beleza? Beleza. Vamos seguir, né? Só aqui para deixar o lembrete enquanto a gente discute. Com o objetivo de efetivar a PNPSA relativamente ao pagamento desses serviços
pela União, porque a gente está falando de uma lei federal, ele vai regulamentar esse programa, o programa federal vai regulamentar o pagamento pela União. E os estados? Os estados geralmente têm os seus próprios programas. Tem programas de Bolsa Verde, tem programas de ICMS ecológico, tem outros programas que agem como forma de compensação financeira ou não, direta ou indireta, para aqueles que são prestadores de serviços ambientais dentro dos seus territórios, certo? Nas ações de manutenção, recuperação ou de melhoria da cobertura vegetal, nas áreas prioritárias para a conservação, de combate à fragmentação de hábitats, aqui a gente vai falar principalmente da formação de corredores ecológicos, certo? Então, para quê? Para reduzir o isolamento dos remanescentes de maior relevância ecológica, que vão estar aqui dentro dessas áreas prioritárias, em tese, tá? Formação de corredores de biodiversidade, que eu acabei de dizer, né? E de conservação dos recursos hídricos. E aqui entra outro aspecto importantíssimo. Muito desse PSA, gente, vai estar vinculado à questão de captura de carbono, muito dele vai estar associado também. Questão de manutenção de recursos hídricos, preservação de nascentes, preservação de mananciais, preservação de áreas de recarga. Por quê? Recursos hídricos, gente, vamos lembrar, eles são recursos estratégicos para qualquer país. Recurso hídrico é energia, recurso hídrico é alimento, recurso hídrico é subsistência de populações, inclusive a subsistência direta, a sobrevivência direta, pois sem água não existe vida. Ponto. Então, é um recurso fundamental para o desenvolvimento e a manutenção da vida no território. Sem recurso hídrico de qualidade, é impossível manter condições adequadas de qualidade de vida para a população. Então, a conservação dos recursos hídricos vai estar dentro aqui também das ações contempladas dentro do programa federal. As ações para o pagamento por serviços ambientais previstas no caput desse artigo, né? Lembrando que caput é isso aqui, né? Uma coisa que eu nunca discuti isso com vocês. Sempre que você vê caput, ele quer dizer o quê? Quer dizer o conteúdo principal, né? O núcleo do artigo. Não impedem a identificação de outras com novos potenciais provedores. A contratação do pagamento por serviços ambientais no âmbito do PFPSA, observada a importância ecológica da área, gente. Isso aqui é relevante. Você não vai pegar para preservar uma área que está degradada. Você geralmente vai trabalhar principalmente em cima de mapas de áreas prioritárias para conservação. A maioria dos sites, assim, a maioria não, né? Mas muitos órgãos estaduais, o próprio ICMBio, se não me engano, está no site do ICMBio também, divulgam esses mapas de áreas prioritárias para conservação, que são baseados na biodiversidade, na relevância ecológica, enfim, uma série de fatores ali, na cobertura vegetal e tal. Então, tem uma série de fatores que vão ser considerados para a delimitação dessas áreas prioritárias, beleza? Terá como prioridade os serviços providos por comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores. Vamos desfazer essa aqui que eu borrei aqui. Empreendedores familiares rurais, definidos nos termos da Lei 11.326 de 2006. Gente, outra coisa importante. O PSA, ele é uma forma de compensar aquele que promove a recuperação ambiental, certo? Certo, maravilha. Mas você não tem recurso para compensar absolutamente todo mundo. Quem são as pessoas que mais vão precisar desse PSA? É o dono da JBS. Vocês acham que o dono da JBS precisa de 500 conto por mês para recuperar uma nascente? Ou seu Zé, que está trabalhando lá em Cabrobró do Oeste, que está lá em Biboquinha do Sul, lá, enfim, em qualquer território isolado, que depende ali da sua agricultura familiar, que já tem um recurso limitado e agora se vê numa posição de recuperar uma parte do seu terreno, reduzindo a rentabilidade, né, a capacidade de produção, porque você reduz a área, você reduz a produção de sua lavoura. Quem realmente vai precisar dessa compensação financeira? Né? Então, assim, vai se priorizar aquelas comunidades que são mais vulneráveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Não aqueles que têm condições de arcar com todo o peso que nós sabemos que existe atrelado à execução da legislação ambiental, né? Sem que haja um comprometimento da sua atividade produtiva. Então, o PFPSA. E outra, geralmente esse cara que é muito grande, ele vai estar trabalhando o quê? Ele vai estar trabalhando como pagador pelo serviço ambiental, tá? Porque, por exemplo,
Citando a JBS. A JBS trabalha com um rebanho de gado gigantesco, é uma empresa que trabalha com exportação, existe uma cobrança do mercado internacional para você ter um balanço zero de carbono nas empresas. A JBS, para a JBS é mais interessante reduzir a área de pasto e recuperar a vegetação, reduzir o rebanho, ou pagar para seu Zé lá em Biboquinha do Oeste, né, em Cabrobró do Norte, em seja onde for, para ele chegar lá e fazer a recuperação das nascentes, para ele fazer a conservação de uma área excedente ali de vegetação e ele vincular a essa conservação aqui uma certificação e ele fazer a remuneração de seu Zé por isso. Então, assim, é muito mais rentável para ele agir como pagador pelo serviço ambiental nesse caso, certo? Aqui a gente está discutindo a lógica do mecanismo, né? Mas, assim, o que importa é que prioridade vai ser das populações mais vulneráveis, ok? Ok. Na execução do PFPSA, respeitadas as prioridades definidas no parágrafo 2º deste artigo, certo? O órgão gestor dará preferência à realização de parcerias com cooperativas, associações civis e outras formas associativas que permitem dar o quê, gente? Que aqui é o ponto-chave desse parágrafo. Dar escala às ações a serem implementadas. Vamos lá. Eu chego numa comunidade e eu quero fazer a recuperação das nascentes de uma microbacia. Tem 50 nascentes. Eu vou ter que fazer essa discussão dos contratos pessoa por pessoa, se as nascentes estiverem espalhadas em diferentes propriedades, e aí você tem a APP do Rio também que você quer recuperar, e você tem outras ações que você quer desenvolver ali do PSA, você vai discutir individualmente. Hipótese 1, você vai ter um gasto energético entenda-se, né? De recurso público, com servidor público, deslocamento, com combustível, com diária, com, enfim, com infinidade de despesa que envolve uma contratação desse tipo. Ou você vai discutir com a Associação dos Produtores Rurais da Cabeceira do Rio. Você vai chegar ali com a associação, vai firmar um contrato guarda-chuva que vai permitir a ele, a partir desse único contrato, executar a ação em todo o território. Então, é sempre mais interessante que o poder público trabalhe de forma a diminuir o esforço e aumentar o resultado, né? Otimizar o uso do recurso. Ainda sobre o programa federal, vão ser requisitos gerais para participação desse programa. Enquadramento em uma das ações definidas para o programa, que são aquelas que a gente discutiu lá em cima. Nos imóveis privados, ressalvados aqueles que se referem ao inciso 4 do caput do artigo 8º dessa lei, comprovação de uso ou ocupação regulada do imóvel por meio de quê, gente? Inscrição no CAR. Quando a gente falar de meio ambiente, tudo vai ser feito através do CAR. Formalização de contrato específico, que a gente já discutiu que, inclusive, a forma de pagamento, todos os detalhes vão ter que estar dispostos em contrato. E outros detalhes que estejam estabelecidos em regulamento. O contrato de pagamento por serviços ambientais pode ocorrer por termo de adesão na forma de regulamento. No âmbito do PFPSA, o pagamento por serviços ambientais depende de verificação e comprovação das ações de manutenção, de recuperação e de melhoria da área objeto da contratação conforme regulamento. Lembrando que a gente está falando de um programa federal, gente. Então, a gente está falando de verba federal, um programa federal. Você tem que ter um monitoramento, né, adequado das atividades para comprovar que a verba pública está sendo destinada, de fato, àquilo que se propõe. Para financiamento do PFPSA, poderão ser captados recursos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas de direito privado. E perante as agências multilaterais e bilaterais de cooperação internacional, e aí você tem várias agências que atuam nesse sentido, certo? Preferencialmente sob a forma de doações ou sem ônus para o Tesouro Nacional. Então você tenta buscar, gente, o quê? Você tenta buscar recurso que não venha do imposto para fazer essa destinação, certo? Mas como é um programa mantido pelo governo, né? O governo também vai financiar, inevitavelmente, ações desse tipo, certo? O que ele diz aqui é o quê, gente? Poderão ser captados e que preferencialmente sob a forma de doações sem ônus, tá? Aí entra aqui, ó, você vê que logo em seguida ele fala, exceto nos casos de contrapartidas de interesse das partes, né? Então, às vezes, o governo federal pode captar um dinheiro lá com a China, por exemplo, e dar uma contrapartida
visto que existe interesse mútuo na execução do projeto, certo? O PFPSA será avaliado pelo órgão colegiado referido no artigo 15 desta lei a cada 4 anos após sua efetiva implantação, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir com o conteúdo, porque você vai ter diferentes projetos dentro do PFPSA, tá? O PFPSA promoverá ações de conservação e recuperação de vegetação nativa, da vida silvestre, do ambiente natural em áreas rurais, notadamente naquelas de elevada diversidade biológica, de importância para a formação de corredores de biodiversidade, foi tudo que a gente discutiu ali em cima, né? Ou reconhecidas como prioritárias para a conservação da biodiversidade, assim definidas pelos órgãos do CISNAMA. Então, você vai ter mapas para isso, você vai ter uma série de estudos para isso, certo? Beleza. Conservação de remanescentes vegetais em áreas urbanas e periurbanas, ou seja, dentro das áreas das cidades, você pode ter a preservação ou a recuperação de remanescentes de vegetação nativa, tá? E você pode ter o pagamento por serviços ambientais associados a esse processo. Ou em áreas periurbanas, né, que são aquelas ali que estão no entorno imediato do aglomerado urbano principal. De importância para a manutenção e melhoria da qualidade do ar, dos recursos hídricos, novamente aqui, gente, a gente vai estar sempre discutindo que recurso hídrico é um recurso prioritário, inclusive dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. O abastecimento humano e dessedentação animal são prioridade na destinação da água. Então, é importante que você mantenha a qualidade de suprimento de água suficiente para você ter a manutenção, a sobrevivência das populações que dependem desse recurso, certo? E do bem-estar da população, e para a formação de corredores ecológicos, porque você tem corredores que atravessam cidades, você tem corredores ecológicos que podem atravessar cidades, eles podem ser mais ou menos eficientes a depender de uma série de fatores, localização, tráfego, nível de ruído, nível de exposição à iluminação, questão de acesso de pessoas, visitação de pessoas, enfim, uma série de dinâmicas que pode aumentar ou reduzir sua eficácia, mas ainda assim existem esses corredores aí que estão dentro de área urbana. Conservação e melhoria da qualidade, da quantidade e da qualidade da água, especialmente em bacias hidrográficas com cobertura vegetal crítica, importantes para o abastecimento humano e para a dessedentação animal em áreas sujeitas a risco de desastres. Então, você vai ter aqui o que, gente? Você vai ter a questão, né, questão de risco de desastre, né? Você vai ter áreas que são suscetíveis à erosão, suscetíveis à inundação, a inundações, né, as enchentes e tal, trombas d'água e tal. E você vai ter a questão da disponibilidade hídrica, como eu falei. Cara, você tem hoje um cenário muito preocupante do ponto de vista de disponibilidade hídrica, que muita gente está olhando só para a mudança climática do ponto de vista do clima, mas não das consequências das alterações do clima. Mas eu vou até sair das alterações do clima. Eu vou dar um passo para trás. Porque eu sei que tem gente que não acredita, né? Acha que é lenda. Vamos fingir que ela não existe. Você tem um processo de comprometimento dos aquíferos já por sobreexplotação. Certo? Está se tirando mais água do que está entrando. Por quê? Porque por algum motivo místico, né, algum motivo misterioso, está chovendo menos em algumas regiões. Beleza? Está chovendo menos. Essa chuva está caindo sobre áreas que estão degradadas e que comprometem a sua função, que é o quê? Que são as famosas áreas de recarga, que são áreas onde a chuva tinha um maior índice de percolação, recompondo a capacidade dos aquíferos. Então você diminui o suprimento de água, da água que cai você diminui ainda por cima o aproveitamento, né? Porque aí você vai ter a questão, por exemplo, Cristo, como é que chama? Me fugiu o termo técnico, quando a água, ela, ao invés de percolar, ela vai e corre superficialmente. Me fugiu, enfim, me perdoem. Mas, basicamente, ao invés de percolar e entrar e chegar até o aquífero, ela passa a ser drenada superficialmente, que é uma drenagem muito mais rápida, reduz a disponibilidade dela ao longo do período. E você está tendo regiões que não têm um histórico de problemas de abastecimento, tendo agora problemas de abastecimento com uma relativa recorrência. Né? Locais que têm chuva regular, locais que, inclusive, têm comprometido o nível de reservatórios com uma relativa frequência.
comprometendo, inclusive, a capacidade de geração energética em algumas regiões. Então, assim, eu vivo em uma região que pelo menos 2 microbacias já chegaram num nível aí um pouco limítrofe, tá? E olha que aqui o pessoal, Chapada, muito cachoeira e tal, não sei o quê. Sim, tem cachoeira, tem tudo, mas a água acaba, entendeu? A água potável acaba. O mundo tem muita água, mas a água que a gente pode utilizar, ela é uma fração muito pequena. Então, como nós já vivemos uma situação como é que eu posso dizer? Eu usei o termo até agora há pouco, gente. Como a gente já vive uma situação de crise hídrica, né, em muitas regiões, é muito importante o investimento. E aí, as pessoas que estão dispostas a promover esse tipo de ação, você ter sua compensação e o incentivo, né? Dando continuidade. A água é assunto para um outro dia, vamos lá. Conservação de paisagem de grande beleza cênica, o que é um tanto subjetivo, né? Recuperação e recomposição da cobertura vegetal nativa de áreas degradadas por meio de plantio de espécies nativas, tá? A gente não está falando aqui de plantar pinos, a gente não está aqui falando de plantar eucalipto, a gente não está aqui falando de plantar algaroba, a gente está falando aqui de plantar espécies nativas dos ecossistemas que vão ser recuperados, tá? Ou, muito importante, por sistema agroflorestal. Aí tem gente que torce o nariz. Mas tinha que ser vegetação nativa, pristina, virgem, maravilhosa, aquela coisa assim, pá. É o seguinte, o sistema agroflorestal, ele se apresenta como uma alternativa excepcional para conciliar a produção agrícola com a conservação da biodiversidade, quer queiramos ou não. O meu eu biólogo diz assim, fecha tudo e deixa a mata tomar conta. Mas, né? A minha experiência de vida demonstra que em muitos locais, né, é muito mais fácil você conseguir sensibilizar as pessoas através de propostas produtivas sustentáveis do que você chegar para a pessoa e dizer assim, velho, o que você está fazendo aí está tudo errado, feche seu imóvel e recupere aquela área, entendeu? Então, cria-se aqui, né, uma, um incentivo para práticas sustentáveis, produtivas. E aí a pessoa, além de ter o dinheirinho lá do pagamento pelo serviço ambiental, tem também o seu recurso já do seu cultivo ali que passa a ser praticado em uma modalidade mais sustentável do ponto de vista da conservação da biodiversidade. Beleza? Então, assim, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos, gente. Acontece, tá? Porque assim, eu sei que tem muita gente que é mais conservadora do ponto de vista né, de ter uma abordagem mais preservacionista. Eu mesmo já fui um pouco mais radical com essas coisas, hoje eu tenho uma visão mais pragmática daquilo que é possível executar e daquilo que traz uma conciliação também, gente, porque vamos sempre lembrar, gente, não dá para discutir meio ambiente e retirar as pessoas da equação. Vou sempre bater nessa tecla. Não dá para discutir meio ambiente e retirar as pessoas da sala. Você não vai retirar as pessoas da sala, certo? Você tem que discutir o meio ambiente, discutindo também o aspecto socioeconômico, porque sem o aspecto socioeconômico não existe meio ambiente, beleza? Existe sim. Se acabar o ser humano, não vai acabar o ser humano. Gente. Vamos seguir com o conteúdo. Manejo sustentável de sistemas agrícolas, agroflorestais e agrossilvopastoris que contribuem para a captura e retenção de carbono e conservação de solo. E você tem novas técnicas para sequestro de carbono, o biochar, se eu não me engano, tem uma série. A gente discutiu isso em mudanças climáticas, tá? No vídeo de mudanças climáticas, eu não vou lembrar dos detalhes agora. Mas você tem uma série de formas de manejo hoje que são menos agressivas e reduzem bastante a quantidade de emissões provenientes do manejo do solo, tá? Da água e da biodiversidade, certo? Então, para captura e retenção de carbono e conservação do solo, da água e da biodiversidade, beleza? Maravilha. Manutenção das áreas cobertas por vegetação nativa que seriam passíveis. Aqui é uma coisa interessantíssima. Aqui é interessantíssimo, porque isso aqui é um conceito que foge muito ao público em geral, tá bom? Manutenção das áreas cobertas por vegetação nativa que seriam passíveis de autorização de supressão para uso alternativo do solo. Gente, vamos lá. Existe um problema conceitual quando a gente parte para a discussão sobre o desmatamento, certo? Você tem no país, certo, um índice elevado ainda de desmatamento,
que é o que a gente usa principalmente para a atividade quando ela é ilegal. Algumas pessoas utilizam também para quando atinge grandes áreas, tá? Quando é legal, a gente fala em supressão da vegetação nativa, ou supressão para os alternativos do solo, que basicamente é o quê? É você receber uma autorização do poder público, cumprindo determinados requisitos, certo? Para que você possa retirar aquela cobertura de vegetação nativa e implantar a sua atividade econômica naquele local. Beleza? Beleza. O que é que foge, como eu disse, qual é o conceito que foge ao público geral, ao público leigo, né? É que existem essas áreas que são passíveis de autorização de supressão, gente. Muitas vezes, tipo assim, as pessoas entendem que qualquer corte de vegetação nativa é um crime ambiental. E não é bem assim. Para vocês que já estão estudando para concurso da área de meio ambiente, ou que já estão estudando na faculdade, vocês já sabem disso. Mas é muito importante a gente trazer essa discussão. Explicar para pessoas que existe dentro da propriedade rural uma parte da área, a depender de onde ela esteja localizada, que é passível de uso até para que ela atenda a sua função socioambiental. Porque é a função social, a sua função social, que hoje é uma função socioambiental, na verdade, né? Porque a conservação do meio ambiente entrou na função social do imóvel rural. Então você precisa conciliar o uso, né, a geração de emprego, a produção de alimento, a geração de renda, a conservação da biodiversidade, a conservação do solo, a conservação dos recursos hídricos e do estoque de material lenhoso, né? Então, assim, é importante que se saiba disso. Quando é que essas áreas não vão ser passíveis? Por exemplo, está dentro de uma unidade de conservação. Você tem ali um decreto que criou aquela área, aquela unidade e disse aqui não pode suprimir. Pronto. Essa área, qualquer tipo de supressão, exceto... Aí, né, vai de acordo com o tipo de unidade de conservação. Mas, enfim. Exceto aqueles casos previstos dentro dos termos de criação da unidade, vão ser ilegais. Vão ser um desmatamento ilegal. A área está dentro da área de aplicação, do mapa de aplicação da Lei da Mata Atlântica, da Lei 11.428. E aí que você vai ter que ver todos os critérios que a lei estabelece para saber se ela é ou não passível de autorização de supressão. Então, aquelas áreas que não têm restrição, porque eu acho que a gente já falou sobre isso lá no começo, nas discussões conceituais. O particular pode tudo aquilo que não é proibido. O público só pode aquilo que lhe é atribuído por lei. Mas o particular pode tudo aquilo que não é proibido. Então, em tese, se não existe uma proibição do uso do solo do imóvel, em tese, novamente, porque existem aspectos técnicos também a ser considerados, o cidadão tem direito de supressão daquele percentual que excede as APPs e reservas legais. Ah, mas aí existe um animal ameaçado de extinção ali. Aí já muda de figura o cenário e aí você já tem um índice diferente de possibilidade de uso, né? E aí, enfim, vão ter várias hipóteses. Então, aquelas áreas que não têm proibição legal de uso, que não têm restrições de uso, tá? São áreas passíveis de supressão para uso alternativo do solo, tá certo? Então, é importante a gente deixar isso claro, aproveitando, né, o gancho aqui. Essa aula vai ficar enorme. Para a gente esclarecer esse ponto, porque esse é um ponto que eu já percebi em vários espaços de educação ambiental, de discussão, inclusive dentro de espaços de fiscalização mesmo, que tem gente que não entende. Mas como é que deu a supressão para fulano de tal? Fulano de tal tinha o direito dele assegurado, já que a área dele estava dentro de todos os critérios para que ele obtivesse a autorização dele, né? Então, enfim, né, uma vez que ele tenha obtido a autorização, passa a ser legal, né? E aí só, assim, né, e só concluindo, então, mas a autorização só pode ser emitida, né, se a área for passiva de receber essa autorização. E aí, é por isso que esse PFPSA entra. Porque você não vai pagar para ele proteger o que a lei já obriga. Você vai pagar ele para proteger o quê, gente? O excedente. Você vai pagar ele para proteger mais do que o que a lei estabelece. Ultrapassar aqueles 20% da reserva legal, ultrapassar os 30 metros da APP. Aí você vai chegar lá e vai subsidiar. Subsidiar não, né? Mas você vai incentivar através do pagamento por esse serviço prestado. Beleza? Podem ser objeto do PFPSA, áreas cobertas com vegetação nativa. Então, eu tenho já um remanescente
Como diz, eu tenho um remanescente que é passível de supressão. Ó, Estado, eu vou suprimir. Não, não suprima não, tome aqui um pagamento por ele. Massa. Não, não suprima não. Vem a empresa ali, a Microsoft, no, suprima, no. Tome aí X dólares aí pelo carbono aí que você sequestrou, vamos certificar isso aí. Pronto, certificamos, bonitinho, pá. O crédito carbono, a negociação do crédito carbono não deixa de ser, né, uma forma de pagamento por serviço ambiental. Áreas sujeitas à restauração ecossistêmica, recuperação da cobertura vegetal nativa ou plantio agroflorestal, então áreas que foram recuperadas, né? A área degradada, não, né? Mas a área que está sendo restaurada ou que foi restaurada. Unidades de conservação de proteção integral, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável nos termos da Lei 9985 de julho de 2000. Terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas legitimamente ocupadas. Tá? E aí entra todos aqueles critérios legais. Por comunidades tradicionais, mediante consulta prévia, tudo que você vai fazer no território de uma comunidade tradicional tem que passar por consulta prévia. Nos termos da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. Maravilha? Paisagens de grande beleza cênica, prioritariamente em áreas especiais de interesse turístico. Uma catarata do Iguaçu da vida, um Parque das Mesas da vida, uma Serra da Capivara da vida, enfim. Né? Você tem uma série de locais que são reconhecidamente pontos de especial interesse turístico, e aí você utiliza isso como forma de conservar a paisagem para que você mantenha essa movimentação, essa exploração indireta dos recursos ambientais ali. Né? Porque vamos lembrar, né? Principalmente o turismo de base comunitária e o turismo ecológico, né? Que muitas vezes caminham de mãos dadas, eles beneficiam as comunidades, principalmente as comunidades mais vulneráveis, que são comunidades locais e que dependem desse recurso, né, paisagístico, desse recurso intangível, para garantir sua fonte de renda, de sobrevivência. Áreas de exclusão de pesca, assim consideradas aquelas interditadas ou de reservas, onde o exercício da atividade pesqueira seja proibido, transitória, periódica ou permanentemente por ato do poder público. Tem proibição periódica? Tem. O defeso, por exemplo. Tá? Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, assim definidas em atos do poder público, novamente, mapas de áreas prioritárias para conservação. Certo? Critérios de aplicação. Os recursos decorrentes do pagamento de serviços ambientais pela conservação de vegetação nativa em unidades de conservação serão aplicados pelo órgão ambiental competente em atividades diversas. Não vou ler todas aqui, tá, gente? Eu vou disponibilizar o PDF. Eu tenho esquecido de disponibilizar os PDFs, gente. Vocês não me cobraram. Vou disponibilizar o PDF. Tá? Mas todo tipo de atividade vinculada à gestão e implantação da unidade de conservação, certo? Ela vai ser voltada para ela mesma. Então, vamos dizer, eu tenho o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Ele recebe um recurso através do PFPSA, o recurso vai ser aplicado na própria unidade, por exemplo, na elaboração do plano de manejo, como tem aqui, entendeu? Do plano de manejo. Fiscalização e monitoramento, né? Manejo sustentável da biodiversidade, enfim, alguma atividade, né? Consultado, no caso das unidades de conservação de uso sustentável, o Conselho Deliberativo, o qual decidirá sobre a destinação desse recurso. Vamos lembrar que você tem as instâncias de participação popular que são indispensáveis para a gestão, não só das atividades do dia a dia, mas do recurso financeiro da unidade de conservação. Os recursos decorrentes do pagamento por serviços ambientais pela conservação da vegetação nativa em terras indígenas serão aplicados em conformidade com os planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, ou documento equivalente elaborado pelos povos indígenas que vivem em cada terra. Então, os próprios povos terão autonomia para a decisão sobre a destinação desse recurso, ok? Na contratação de pagamento por serviços ambientais em áreas de exclusão de pesca, são aquelas áreas onde a pesca se torna proibida, de forma permanente ou temporária, podem ser recebedores os membros de comunidades tradicionais e os pescadores profissionais, que são pessoas que dependiam dessa atividade, que historicamente desempenhavam suas atividades no perímetro protegido e suas adjacências, desde que atuem em conjunto com o órgão ambiental competente na fiscalização da área. Então, assim, aí você vai ter uma colaboração do poder público com a iniciativa privada. Com a iniciativa privada é terrível, né? Com a sociedade civil, fica melhor. Quando a gente fala em iniciativa privada, eu só penso em empresa grande. O pescador pequeno é sociedade civil. Em relação aos imóveis privados, são elegíveis para provimento de serviços ambientais. Situados em zona rural, inscritos no CAR, novamente, isso aqui é critério, gente. Inscrição no CAR é critério para tudo hoje em dia. Receber seguro-safra em alguns estados só recebe quem está inscrito no CAR.
enfim, movimentação em cartório em muitos lugares, penhora do imóvel a título de hipoteca, enfim, uma série de coisas. Várias instituições financeiras, várias instituições de várias naturezas só trabalham se o imóvel estiver inscrito no CAD. Previsto na Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, dispensada essa exigência para aqueles a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 8º dessa lei. O caput do artigo 8º é o quê? Me fugiu aqui. Desculpa, o caput do artigo 8º do Código Florestal. Tô dizendo, gente, é o sono. Tenho que terminar logo essa aula. Mas vamos devagar que eu não vou correr com conteúdo para vocês não, viu? Vamos manter a qualidade aqui na nossa conversa, tá? Os situados em zona urbana que estejam em conformidade com o plano diretor, certo? Então, aí nós temos um outro problema. Qual o outro problema? Você tem muito município que não tem plano diretor ainda. Gente, mas esgotou o prazo. Paciência, você não vai fechar o município. Então, assim, tem muito município que não tem plano diretor. Não se surpreenda. De que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal e com a legislação dele decorrente. As reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, e as áreas das zonas de amortecimento dos corredores ecológicos, cobertas por vegetação nativa nos termos do SNUC, tá? Em relação aos imóveis privados... isso aqui é dando continuidade, né? Parágrafo único. As áreas de preservação permanente, reserva legal e outras sob limitação administrativa nos termos da legislação ambiental serão elegíveis para pagamento de serviços ambientais com uso do recurso público, conforme regulamento, com preferência para aquelas localizadas no entorno de nascentes, localizadas em bacias hidrográficas consideradas críticas para o abastecimento público de água, assim definidas pelo órgão ambiental, órgão competente, ou em áreas prioritárias para a conservação da diversidade biológica em processo de desertificação ou de avançada fragmentação. Vou abrir um outro parênteses, tá? Essas áreas, elas são elegíveis em casos geralmente específicos, tá? Porque, por exemplo, voltando, né, para a questão do crédito de carbono. As certificadoras de carbono, elas não certificam área de vegetação nativa dentro da reserva legal para sequestro de carbono, porque ela considera que o sequestro de carbono daquela vegetação já está computado dentro do inventário de carbono geral ali da região, certo? Por quê? Porque você já conta com o cumprimento da lei. O descumprimento da lei é a exceção, não é a regra, pelo menos fora do país, né? Então, assim, elas podem ser elegíveis para o PNPSA. Geralmente, novamente, né, são áreas que vão estar situadas em pequenos imóveis, comunidades tradicionais, porque, novamente, o grande proprietário ele tem condição de executar o cumprimento da lei, a recuperação das áreas, sem a necessidade de um estímulo para isso, tá certo? Então, via de regra. Bruno, isso não está escrito na lei, mas eu estou dizendo assim como costuma acontecer na vida real, certo? Geralmente, quem é contemplado com esse tipo de coisa, com esse tipo de benefício, são pequenos agricultores, né? Abaixo de 4 módulos fiscais, geralmente produtores em regime de agricultura familiar e etc. Tá? Aqui não está especificado, novamente, mas é bem comum que isso atinja os agricultores menores, tá? É vedada a aplicação de recursos públicos para pagamento de serviços ambientais a pessoas físicas e jurídicas inadimplentes em relação ao termo de ajustamento de conduta ou termo de compromisso firmado com os órgãos competentes com base nas leis 7.347 de julho de 1985 e a 12.651 de 2012. Então, assim, geralmente são pessoas que têm termo de compromisso ou TAC relativos a questões ambientais e que não resolveram ainda suas pendências. Então, é um infrator, ele ainda tem um passivo que não foi resolvido, né? E ainda precisa descumprir o termo de compromisso, né? Ele firmou um termo e descumpriu o termo com a autoridade pública. Então, né, cria um problema. Referente a áreas embargadas pelos órgãos do CISNAMA, conforme disposição da Lei 12.651. Então, assim, eu tenho um embargo. O Estado disse que eu tenho que recuperar. Eu quero um PSA para recuperar. Não. Você não vai ter direito, não é elegível, tá certo? O poder público fomentará assistência técnica e capacitação para a promoção dos serviços ambientais e para a definição de métricas de valoração, porque
porque vamos lembrar que o valor tem que ser proporcional, né? De validação, de monitoramento, porque você tem que saber se o recurso realmente está sendo executado, né? De verificação e de certificação. Essa parte de certificação aqui basicamente é um procedimento de auditoria dos serviços ambientais, bem como de preservação e publicização das informações. O órgão central do sistema consolidará e publicará as metodologias que darão suporte à assistência técnica de que trata o caput desse artigo. Muita coisa que foi estabelecida por essa política ainda não foi implementada, tá? Porque exige muito recurso e ela ainda não, ela passou a vigorar ano passado. Então, assim, ainda tem muita coisa pendente. O regulamento definirá as cláusulas essenciais para cada tipo de contrato de pagamento por serviços ambientais, consideradas obrigatórias aquelas relativas aos direitos e obrigações do provedor, incluídas as ações de manutenção, de recuperação e de melhoria da qualidade ambiental do ecossistema por ele assumidas e os critérios e indicadores da qualidade dos serviços ambientais. Então você já vai definir, porque, gente, esse tipo de contrato, principalmente com a administração pública, ele tem que trazer todos os termos bem estabelecidos, porque, novamente, como você vai fiscalizar o contrato se os termos de cumprimento do contrato não estiverem devidamente claros no corpo do contrato? Então, todos os itens, a metodologia, cronograma de execução, a área que vai ser objeto do contrato, tudo isso vai ter que estar estabelecido no contrato de forma clara. Beleza? A questão dos critérios e indicadores de qualidade dos serviços é porque você vai ter novamente ali o que a gente falou, gente? O monitoramento, a validação, o monitoramento e a certificação. Tá? Então, como é que você vai monitorar se você não sabe quais são os indicadores que você vai estar monitorando? Então, você vai ter que estabelecer quais vão ser os indicadores que vão determinar a recuperação dos serviços ecossistêmicos atrelados à qualidade dos serviços ambientais prestados ali pelo cidadão, tá bom? Aos direitos e às obrigações do pagador... Oxe, mudou aqui o negócio. Peraí. Incluídos as formas, as condições e os prazos de realização da fiscalização e do monitoramento. Tá? Então, assim, não é... Aqui, quando a gente fala da fiscalização, a gente está falando da fiscalização do contrato, tá? Das ações de serviços ambientais que vão estar sendo promovidas, tá? Não é fiscalização ambiental. Fiscalização ambiental, qualquer cidadão está sujeito a qualquer momento durante a eternidade, enquanto existiu o Estado brasileiro. Mas, aqui a gente está falando da fiscalização do contrato, beleza? As condições de acesso pelo poder público à área objeto do contrato e aos dados relativos às ações de manutenção, de recuperação e de melhoria ambiental assumidas pelo provedor em condições previamente pactuadas e respeitadas os limites de sigilo legal constitucionalmente previstos, porque vamos lembrar que você tem alguns dados que são sensíveis que não podem estar sendo divulgados, então tudo isso aí vai ser firmado, né, e pactuado contratualmente dentro dos termos da lei, certo? E outra coisa, quando a gente fala aqui do acesso pelo poder público à área objeto do contrato, é porque aqui a gente está falando do poder público, o agente pagador por aquele serviço, não é o agente fiscal de meio ambiente. Ao agente fiscal, né, que tem o poder de polícia administrativo, é garantido a ele o acesso à propriedade quando você tem uma evidência ou um indício de infração ambiental que esteja em andamento. Né? Então, assim, negar acesso ao servidor, inclusive, é obstruir o trabalho da fiscalização ambiental e é uma infração administrativa de acordo com algumas legislações. Eu não tenho certeza da legislação federal, mas, por exemplo, no estado da Bahia, você obstruir o trabalho do fiscal, você dificultar o trabalho do fiscal ou constranger o fiscal no exercício de sua atividade, desde que devidamente motivada, é infração administrativa, tá? No caso de propriedades rurais, o contrato pode ser vinculado ao imóvel por meio da instituição de servidão ambiental, certo? Porque a servidão ambiental, vamos lembrar, ela vai ser averbada e tal. A servidão ambiental, ela é um instrumento de proteção ambiental, né? E aí você pode ter essa vinculação feita. O contrato deve ser registrado no Cadastro Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. Eu pesquisei, gente, e não encontrei esse cadastro ativo ainda, tá? Não encontrei esse cadastro ativo ainda. Não sei ainda como é que está o estágio disso aí, certo? Se alguém souber como é que está o funcionamento, qual é o site, compartilha aqui embaixo nos comentários, dá essa forcinha aí. Não é nem pelo engajamento, aqui é pelo interesse mesmo nas informações que estão sendo disponibilizadas, porque é bem interessante que você tenha isso
bem organizado, porque a gente falou a importância de um sistema de gestão dessas informações para evitar duplicidade, evitar fraude e dar transparência para as atividades, já que a gente está falando, né, de direito público, certo? Ou de direito não, de dinheiro público. Os contratos de pagamento por serviços ambientais que envolvam recursos públicos, ou que sejam... Aqui vale para todos, tá? Aí é mais pela duplicidade, mas os contratos também vão... Você vai ter os contratos firmados com a administração pública. Então, esses mais do que os outros, mais do que os particulares, têm que estar divulgados. Novamente, né, que envolvam recursos públicos ou que sejam objeto de incentivos tributários. Os incentivos tributários, lembrando, né, aquelas questões de isenção fiscal, enfim, né, benefícios mais dessa natureza, previstos no artigo 17 dessa lei, estarão sujeitos à fiscalização pelos órgãos competentes do poder público. Então, assim, eu estou lhe dando um recurso, você vai ser fiscalizado por mim. Eu tenho que saber se você está executando as atividades, né, que estão pactuadas, porque eu estou repassando para você dinheiro da população, dinheiro de tributos, né? Parágrafo único. Né? Os serviços ambientais prestados podem ser submetidos à validação ou certificação por entidade técnico-científica independente. Aqui você tem geralmente empresas que fazem esse procedimento de auditoria e certificação desse tipo de atividade, na forma do regulamento. Para crédito de carbono, por exemplo, você tem várias, inclusive, certificadoras internacionais. Então, você tem empresas, por exemplo, que só compram crédito de carbono certificados por uma determinada certificadora. Por quê? Porque eles acreditam na idoneidade do trabalho daquela certificadora em específico. Né? Então, por mais que crédito de carbono sejam certificados de redução de emissões emitidos, enfim, né, por diversas empresas, diversos agentes, como as transações, vamos voltar lá para o início da lei, dessa lei e de várias outras. Essas transações, elas são de natureza voluntária. Então, eu vou escolher quais os termos nos quais eu vou adquirir esse serviço aí que está sendo prestado, tá certo? O Programa Federal de Pagamento de Serviços Ambientais contará com um órgão colegiado com atribuição de propor prioridades e critérios de aplicação de recursos, monitorar a conformidade dos investimentos realizados pelo PFPSA com os objetivos e as diretrizes da política nacional, bem como propor os ajustes necessários à implementação do programa, avaliar a cada 4 anos o programa federal e sugerir as adequações necessárias ao mesmo, tá? Manifestar-se anualmente sobre o plano de aplicação de recursos do PFPSA e sobre os critérios de métricas de valoração, certo? Porque se você vai valorar, você tem que estabelecer quais são as variáveis, né? Quais são os métodos que você vai utilizar. De validação, de monitoramento, de verificação e de certificação de serviços ambientais utilizados pelos órgãos competentes. E agora vamos aos parágrafos. Né? O parágrafo primeiro. O órgão colegiado previsto no caput deste artigo será composto de forma paritária por representantes do poder público, do setor produtivo e da sociedade civil e será presidido pelo titular do órgão central do CISNAMA, certo? Então, sob presidência do MMA, você vai ter representantes dos diversos setores que compõem a nossa sociedade, tá? A participação no órgão colegiado previsto no caput deste artigo é considerada de relevante interesse público e não será remunerada. Então, não tem cargo de comissão, não tem grupo de trabalho, não tem benefício financeiro para quem participar dela. Beleza? Geralmente, qual é o benefício que você tem disso aqui, gente? É você ter a participação em um programa de alta relevância no interesse nacional. Então, assim, geralmente os órgãos que têm servidores que compõem esse tipo de órgão colegiado, eles liberam o servidor a participar das reuniões, participar dos grupos de trabalho. Por quê? Porque é importante que você tenha essas interfaces, tá? Mas ele não é remunerado. O programa federal contará com... sim, continuidade, né? O regulamento definirá a composição do colegiado e os representantes do setor produtivo e da sociedade civil deverão ser escolhidos entre seus pares por meio de processo seletivo, tá? Processo eletivo, desculpe. Então é feita uma eleição para composição, para quem vai ocupar as cadeiras disponíveis no órgão, tá? No colegiado. Comporão o colegiado as organizações da sociedade civil que trabalham em prol da defesa do meio ambiente, bem como as que representam provedores de serviços ambientais, como povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares e empreendedores familiares tradicionais. Fique instituído o Cadastro Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, que a gente falou lá em cima, né, o CNPSA, mantido pelo órgão gestor do Programa Federal de PSA,
que conterá, no mínimo, os contratos de pagamento de serviços ambientais realizados que envolvam agentes públicos e privados, as áreas potenciais e os respectivos serviços ambientais prestados, e as metodologias e os dados que fundamentaram a valoração dos ativos ambientais, bem como as informações sobre os planos, programas e projetos que integram o Programa Federal de PSA, tá? Gente, qual é a importância disso aqui, gente? De você deixar transparente aqui as metodologias e os dados que fundamentaram a valoração. Eu sou o poder público, eu vou pagar R$ 500 pela recuperação de uma nascente. Ok? Ok. Se eu deixo essa metodologia aqui disponível, as áreas, né, os dados do contrato, eu permito à sociedade civil conduzir o seu direito de fiscalizar a ação do próprio poder público, né? Porque a sociedade civil, de certa forma, ela pode agir como fiscal. Não como fiscal, como o Ministério Público, que tem o poder de processar, né? Mas como, não vou dizer como fiscal, vou melhorar, como um agente de monitoramento das ações do poder público. Porque, através disso, por exemplo, alguém pode verificar uma valoração suspeita em algum termo e conduzir ao Ministério Público para representação e abertura de ação civil, certo? Então, é importante que os dados referentes a esses contratos estejam públicos, óbvio, respeitados aos limites legais que protegem dados sensíveis, tá? O Cadastro Nacional unificará em banco de dados as informações encaminhadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais competentes, pelos agentes privados e pelas OCIPs e por outras organizações não governamentais que atuarem em projetos de pagamento de serviços ambientais. Isso ajuda a prevenir a duplicidade de pagamento por um mesmo serviço ambiental que está sendo fornecido, certo? Vou dizer que isso aí, para mim, é o ponto principal. O CNPS, o Cadastro Nacional será acessível ao público e integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, SINIMA, ao Sistema de Informações sobre a Biodiversidade, o CIBBR, não é impronunciável isso aqui, e ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. Ok? Artigo 17. Os valores recebidos a título de pagamento de serviços ambientais, definido no inciso 4 caput do artigo 2º dessa lei, não integram a base de cálculo para imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, ou seja, ele é isento, tá? Que é uma forma de estimular. Imagine o seguinte, cara, como seria hilário, né? Como seria interessante. Eu pego e pago a você um subsídio, pago a você um valor para você desempenhar a recuperação do meio ambiente, que é uma obrigação minha como poder público fazer, né? A conservação do meio ambiente. Paga você para estimular isso. Aí eu chego e cobro 27,5% de imposto em cima do valor que eu paguei, né? Então eu dou com uma mão e tiro com a outra, né? Então, assim, não faria sentido. Então, essa isenção de imposto é muito interessante, porque isso aí favorece, até porque os valores, às vezes, não são tão vultosos, né? Não são uma coisa assim, nossa, que fortuna que estão pagando, né? Você garante, principalmente aí quando a gente volta, né? Que são comunidades mais vulneráveis, que são o público-alvo prioritário desse tipo de benefício, que elas não passem a ser alcançadas pelo imposto de renda, né? Dentro, pelo menos, dessa contribuição, né? Da contribuição social sobre lucros, CSLL, da contribuição para programas de integração social, informação de patrimônio do servidor público, PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Então, ele é basicamente isento de impostos, né? O valor que é recebido, não é o valor que é pago, o valor que é recebido, ele é isento de imposto, tá? Eu não sei se quem paga ganha algum tipo de isenção fiscal, tá, gente? Não vou entrar nesse detalhe, talvez a lei traga isso, mas eu não lembro dela trazer isso, não. Quando eu li para preparar o material, não lembro disso, não. Disposto no caput desse artigo aplica-se somente aos contratos realizados pelo poder público ou se firmados entre particulares, desde que registrados no Cadastro Nacional, ou seja, isso tem que estar formalizado, sujeitando-se o contribuinte às ações fiscalizatórias cabíveis. Beleza? Para o cumprimento disposto nessa lei, a União poderá firmar convênios com o Estado, com o Distrito Federal, com municípios e com entidades de direito público, bem como termos de parceria com entidades qualificadas, como organizações da sociedade civil de interesse público, termo da Lei 9.790 de 99.
Receitas oriundas da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, de que trata a Lei 9.433 de 97, poderão ser destinados a ações de pagamento por serviços ambientais, que promovam a conservação e a melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos e deverão ser aplicadas conforme decisão do Comitê de Bacia Hidrográfica. Aqui um ponto muito importante. Muita gente fala, cobrança pelo uso do recurso hídrico. Como assim cobrança pelo uso do recurso hídrico? Eu pago minha conta de água. Certo, você paga a sua conta de água. No Brasil, certo? A água, ela não é um bem privado, ela é um bem público, certo? Certo. Do Estado ou da União. Né? Os rios podem ser rios do Estado, rios da União, tal, a água é do poder público. Quando você capta a água, você está utilizando um bem público. O Estado não lhe dá essa água. Ela concede, ela lhe outorga o direito de uso da água. Certo? Então, o que você recebe é uma cessão do direito de uso daquele recurso, que é um recurso público, pelo particular. Certo? Certo. Chegou lá, pagou sua taxa de outorga, fez os estudos, recebeu sua outorga. Você começa a captar. Dentro daquele limite outorgado, você pode captar 1.000 ou 200.000 metros cúbicos por dia. Não importa. Para a maioria das bacias hidrográficas do Brasil, não vou nem dizer a maioria, porque eu não sei como é que está os estados hoje. Até pouco tempo atrás, muitas bacias hidrográficas não tinham. Mas para muitas bacias, não é cobrado o volume. Não existe uma cobrança, uma compensação pelo volume utilizado. Então vamos lá lembrar do princípio do usuário pagador. Você está usando um recurso ambiental, que é um recurso público, que é um bem da coletividade, que é importante para a qualidade de vida de todos, e você não está pagando pelo seu uso, sendo que esse pagamento, aí o pessoal vai dizer assim, lá vai pagar mais coisa. Aí é que está. O pagamento, e aí entra de forma perfeita essa lei para regulamentar o que já deveria ser feito historicamente. O que é pago a termos de pagamento pelo uso do recurso hídrico deve ser revertido em ações de conservação da bacia. Para quê? Para garantir a perenidade, para garantir a sustentabilidade do próprio uso. Então, novamente, recuperação de nascentes, recuperação de APPs de rio, recuperação de áreas de recarga, medidas para a promoção da melhoria de qualidade, da qualidade mesmo do recurso hídrico, né? Enfim, ações que venham a beneficiar e garantir que esse recurso hídrico não venha a se esgotar ou ser comprometido em termos de qualidade para a população em geral, certo? Então, nesses termos aí que vai ser utilizado. E quem é o agente que geralmente determina essas finalidades, as formas, as ações de preservação? São os comitês de bacia hidrográfica, que são instâncias participativas, onde a população passa a ter voz e poder de participar nas decisões de forma mais direta. Né? Então é bem interessante esse tipo de determinação. Tá? As obrigações constantes de contratos de pagamento por serviços ambientais, quando se referirem à conservação ou restauração da vegetação nativa em imóveis particulares, ou mesmo à adoção ou manutenção de determinadas práticas agrícolas, agroflorestais ou agrosilvopastoris, têm natureza própria terreno e devem ser cumpridas pelo adquirente do imóvel nas condições estabelecidas contratualmente. Então, gente, o que é próprio terreno aqui? Eu aprendi isso depois que eu entrei no Estado, tá? Para quem está estudando aí direito ambiental, é um negócio interessante. Próprio terreno é próprio da coisa. É algo vinculado ao objeto, tá? Então, esse próprio terreno aqui quer dizer o quê? Que as obrigações constantes de contratos, elas estão vinculadas não à pessoa, tá? Elas não estão vinculadas à pessoa que assinou o contrato. Elas estão vinculadas à área que é objeto desse contrato, tá bom? Então, eu tenho um imóvel, né? Ou como associação, um conjunto de imóveis e firmamos esse contrato, e aí nós vendemos esses imóveis, quem comprou vai ter que cumprir as obrigações da mesma forma. Beleza, gente? O conteúdo da lei, você vê, é uma lei curtinha, mas que dá para discutir bastante coisa, porque é uma lei muito interessante, sinceramente. Espero que ela venha a ser aplicada
de forma adequada no nosso país. Eu acho formidável, né? Uma evolução aí, em termos até do tratamento para com o cidadão, né? Já que a gente tem um poder público que age muito mais do ponto de vista de fiscal, né? Do poder de polícia, do que do incentivo e da educação, não é? Enfim, temos tentado mudar esse perfil. Que bom que está mudando. Vamos lá. 2024, CISBRA, analista ambiental, certo? Acerca do que dispõe a Lei Federal 1419, essa lei, né? A Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais e Alterações, são consideradas modalidades de pagamento. O que é que eu disse a vocês? Que é questão de concurso. Mais de um concurso eu já vi cobrar isso aqui. Cota de reserva ambiental. São consideradas modalidades de pagamento por serviços ambientais, exceto, aí, ó, eu já ia cometer aquele velho erro, né? Exceto, então, quais não são? Cota de reserva ambiental é criado e regulamentado no Código Florestal e está dentro do rol. Títulos verdes, está dentro. Pagamento direto monetário ou não monetário, ipsilíteres. Prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, também. Qual a única questão aqui que está certa por estar errada? Mútuo. Ele não consta no rol exemplificativo trazido pela lei 1419 de 2021, tá bom? João é proprietário... 2024, juiz substituto, tá? FGV. João é proprietário de uma área rural, que inclui uma reserva legal e áreas de preservação permanente. Ele vem mantendo essas áreas em boas condições ambientais e gostaria de obter uma compensação financeira por esse serviço. Diante disso, João procurou informações sobre a possibilidade de receber pagamento por serviços ambientais, com base na Lei 1419, que dispõe sobre a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. Diante da situação descrita e da legislação aplicável, é correto afirmar o quê? A. O PSA depende exclusivamente de recursos do governo federal e não pode contar com investimentos privados. Errado. A gente viu que todo mundo participa de tudo. O PSA é aplicável apenas em áreas de reserva legal que estejam em processo de regularização ambiental? Não. Não necessariamente. A lei não fala nada sobre isso. O PSA pode incluir tanto modalidade de remuneração direta quanto benefícios indiretos, como compensação tributária ou concessão de títulos verdes? Sim. O proprietário de uma área rural que mantém áreas de preservação permanente não pode ser beneficiado pelo PSA, já que a conservação dessas áreas é uma obrigação legal. Aí é onde está. Ele pode ser beneficiado, tá? Não quer dizer que ele vai estar em programas específicos de PSA, mas ele pode sim ser beneficiado, certo? O PSA só pode ser realizado se a propriedade rural fizer parte de unidade de conservação da natureza. Também está errado. Então, o correto é a letra C, tá bom? 2025, FGV, Ministério Público da União, analista do MPU, direito. Maria é proprietária de uma área rural onde há uma nascente de rio. Ela deseja participar do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, PFPSA, para obter recursos públicos destinados à conservação ambiental. No entanto, sua propriedade foi recentemente embargada por órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, devido a infrações ambientais. Considerando o presente caso, é correto afirmar aqui: Maria poderá receber recursos pelo PFPSA desde que regularize a situação de embargo antes da formalização do contrato? Provavelmente. Vamos ver as outras alternativas. A existência de embargo ambiental impede a aplicação de recursos públicos para pagamento de serviços ambientais na propriedade de Maria. Maria poderá participar do PFPSA desde que apresente um plano de recuperação ambiental aprovado pelo órgão competente. Não. A vedação à aplicação de recursos públicos não se aplica a Maria, mas apenas a pessoas jurídicas. Não. O embargo ambiental não interfere na elegibilidade de Maria. Já foi, porque o embargo interfere sim. Então a grande dúvida é: Maria poderá receber recursos públicos se regularizar a situação de embargo antes da formalização do contrato? Ou a existência de embargo impede a aplicação de recursos públicos para pagamento de serviços ambientais na propriedade de Maria? A existência de embargo, de acordo com a lei, vai impedir a aplicação do recurso público para pagamento de serviços ambientais na propriedade de Maria, tá bom? Agora sim, gente, uma coisa interessante é que a existência de um embargo não quer dizer que esse embargo vá existir indefinidamente. Existem formas de se regularizar passivos ambientais, através de TAC, termo de compromisso, enfim, uma série de medidas que podem ser tomadas para fazer a adequação do imóvel, né, às normas e, vamos dizer assim, e compensar, né, o passivo de forma a recuperar a condição de regularidade.
Apesar disso, que a legislação estabelece é o que está colocado aqui, né? Que a existência de embargo vai impedir a aplicação do recurso público para pagamento por serviços ambientais. Então, na dúvida, vai pela letra da lei, que aí não tem como errar, tá certo? 2025, MS concurso, 100 mil de São Paulo, especialista ambiental 2. O pagamento por serviços ambientais, PSA, tem por fundamento a legislação estrangeira, não encontrando base no ordenamento jurídico brasileiro. Estranho. Porque a gente não trabalha com a elaboração de leis em cima de legislação estrangeira. Você tem que ter, né, princípios, você tem que ter fundamentos jurídicos dentro do arcabouço legal do país. Princípio da solidariedade intergeracional. A gente não está fazendo nada para a posteridade. Mas vamos lá. Princípio do protetor recebedor. É isso aqui mesmo. Usuário pagador é quem está do outro lado, é quem vai custear, digamos assim, né? Poluidor pagador também. E solidariedade intergeracional não entra porque, na verdade, você está retribuindo alguém que está fazendo nesse mesmo momento, né? Então não é intergeracional. E, gente, era isso por hoje. Era o que eu tinha para conversar com vocês. A aula ficou um absurdo de longa. Espero que vocês tenham ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado. Foi um material que deu um trabalhinho para preparar, mas que foi um prazer enorme estar com vocês aqui e discutir esse conteúdo com vocês, como sempre. Tá ok? Gente, novamente, foi um prazer. Bom descanso para vocês. Bom resto de semana. Muita saúde. Muito sucesso. Muita prosperidade. Bons estudos. E nos vemos na próxima aula. Até a próxima.